Olá, meu nome é Vitor Augusto de Souza. Eu tô aqui hoje para contar um pouco sobre a minha história de vida e como minha vida sempre foi cercada por questões energéticas, espirituais e tudo mais. Eu nasci numa família, né? Meu pai, ele já tem uma mediunidade que ele acabou não desenvolvendo. A minha mãe, ela foi a vida inteira, até um pedaço da vida dela, ela não se sentia média, não tinha muita sensibilidade. E antes de eu nascer, minha mãe se consultou com uma cigana. E a cigana falou, olha, você vai ter um filho, esse seu filho vai ser parte do seu projeto espiritual, e ele vai nascer com uma mediunidade muito forte, com uma sensibilidade muito forte. E aí depois de um tempo eu nasci, conforme ela tinha falado, ela falou que seria um menino. E ali, depois de alguns anos, acho que quando eu tinha entre 4 a 5 anos, foi quando minha mãe começou também a ter os dons espirituais dela, começaram a se aflorar bastante. E aí começa a trajetória da minha mãe com tarô. Ela vai aprendendo tarô através de uma mentora que ela tinha. E ali, então eu cresci nesse lar, né? Meu pai tendo as sensações mediúnicas dele, a minha mãe já desenvolvendo ali de uma forma mais ditada por essa mentora espiritual dela. E eu sempre, né, desde quando me lembro, eu sempre já tive uma sensibilidade de enxergar alguma coisa, de sentir alguma coisa. E ali minha vida foi se desenrolando. E as pessoas iam passar com minha mãe, né? Iam lá se consultar com ela. E eu, muito curioso, eu lembro até hoje, né? Eu lembro que eu fui lá escondido, eu peguei o tarô dela e comecei a estudar e ficava morrendo de medo dela chegar e ver que eu estava mexendo nas cartas dela. Até que um dia ela chegou, viu que eu estava mexendo e ela falou, filho, eu te ensino, né? Vamos aprendendo junto. E ali ela me ensinou muita coisa, depois eu me enfiei em livros, como o bom virginiano que eu sou, me enfiei em livros. Fui me aprofundando, fui jogando. As pessoas que iam passar com ela, às vezes perguntavam uma coisinha ou outra para mim. E ali eu começo, então, com meus 12 anos de idade, a jogar tarô e já ter meus primeiros clientes que me acompanham, graças a Deus, até hoje. Então, mas acima de tudo, por mais que eu tenha essa sensibilidade, ou por mais que eu sempre me surpreenda com o mundo espiritual, eu tenho muito pé no chão, muito pé no chão. Então, eu me considero um espiritualista muito prático, muito objetivo, muito cético até. Muitas das coisas eu desconfio, muitas das coisas eu não acredito. E eu acho que isso é o bacana para a gente conseguir ter um olhar prático sobre toda essa parte de espiritualidade. Então, aí eu fui me desenvolvendo, aí estudei acho que 3 ou 4 anos ali com Gasparetto, depois no centro dele. Foi fantástico, fiz o treinamento, né, da parte mediúnica com ele também. E ali eu aprendi muito, foi um grande mestre que passou. E aí eu fui pulando de galho em galho, estudei magia, estudei espiritualidade independente, que foi ali com Gaspa. Depois fui para os estudos de Cabala. Aí me encontrei na neurologia, por anos foi aonde eu me encantava, eu via. Nessa época minha mãe era viva ainda e eu lembro que no meu último módulo de formação da numerologia, a gente estava estudando o meu mapa e eu falei assim, nossa, essa sequência acho que é a morte da minha mãe. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, acho que tá dando sua morte. E aí ela já, muito sensível, ela já falou assim, eu também acho que eu vou morrer. E aí se passaram uma semana desse dia e ela chegou realmente a falecer, bem em sequência, bem onde estava marcado no mapa mesmo. Mas com tudo isso, eu percebo que acho que esse olhar mais, eu não vou usar frio, porque é uma palavra muito forte, mas esse olhar mais centrado, mais concreto, fez com que eu conseguisse também digerir, acredito que a morte da minha mãe, ou as situações mais delicadas aí da minha vida, e também conseguir lidar com tantos, né, casos de pessoas e coisas do tipo, sem isso me deixar doida. Então aí depois que minha mãe, né, teve esse falecimento, primeiro eu vi essa força da numerologia, percebi que a gente conseguia ter uma exatidão, conseguia ter uma coisa que me encantou. E aí eu fui me aprofundando e fiquei anos atendendo só com tarô, numerologia, tarô e baralho, ficava nessa mescla. Foi a minha mina dos olhos por muito tempo. E aí depois eu começo a me interessar pela astrologia. Eu tinha passado com uma conhecida minha que era astróloga e eu odiei a leitura dela, odiei, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que esse conhecimento tão antigo como é a astrologia pode ser uma coisa tão simplória, uma leitura tão chatinha. E aí, então, eu resolvo mais uma vez pegar livros, estudar, me aprofundar.
conheço uma autora de um dos livros que mais me interessei, viro aluno dela, e aí eu vou me aprofundando, e aí eu lembro que eu ficava em conflito, assim, pensando, ai meu Deus, eu vou ter que largar a numerologia, porque agora eu estou estudando astrologia, mas hoje em dia tá tudo bem, eu consigo lidar com todas elas sem sentir que eu estou traindo a numerologia. E hoje em dia, a minha mina dos olhos é a astrologia, eu me encanto muito pela essa capacidade dela de conseguir ter uma visão multifocal. E aí com tudo isso, mas vocês devem observar, né? Eu tinha muitas ferramentas ligadas a leituras, a adivinhação ou a leituras a nível mais paranormal. E aí depois, então, eu começo a me interessar pelos estudos de mudança de consciência, que aí eu estudei sobre Theta Healing, sobre Access Consciousness, virei facilitador de Access, de barras de Access. Então isso me encantou, essa habilidade de muitas vezes conseguir ver ali no mapa ou numa leitura que ia dar algum problema, ou tinha algum bloqueio, e depois com o uso dessas técnicas a pessoa conseguir sair, conseguir mudar a vida dela. E também sou formado em psicologia nesse meio tempo, no meio desse rolo todo de monte de estudo e acontecimento, eu faço a minha faculdade de psicologia, 5 anos ali com os meus pacientes, né, da faculdade, e tudo isso me trouxe um olhar muito íntimo sobre o ser humano. Eu me considero muito humilde, sempre quando eu vou ter contato com uma pessoa para uma consulta, para uma conversa, eu sempre estou aberto a me surpreender, sempre estou aberto a perceber que o ser humano, você pode estudar há anos e anos e anos e você sempre vai se espantar com essa capacidade fantástica que nós temos de se revolucionar, de resolver uma questão da vida e dos dilemas que todo mundo passa. Então, eu quis contar um pouco mais sobre mim para vocês, para que você tenha mais também intimidade comigo e se sinta mais à vontade quando você for numa consulta, num curso, quando quiser conversar comigo. Então, é um convite para abrir meu coração para você e para que vocês também possam abrir para mim e a gente criar uma coisa bem legal, um ajudando o outro. E é dessa forma que eu acho que pode criar algo bem bacana.